Olá, estamos começando mais uma reflexão dessa série Devar Adonai, Palavra do Meu Senhor. Devar Adonai, a Palavra do Meu Senhor. E temos para hoje este texto. O Senhor viu que ele aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Esse texto está em Êxodo 3:4, a versão que estamos trabalhando aqui é a NVI. E assim, antes de qualquer coisa, vamos falar com o nosso Deus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós nos unimos em oração com os nossos irmãos e pedimos, ó Pai, a Tua boa mão sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor esteja no coração de cada um que está neste momento, Pai, ouvindo ou vendo este vídeo, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos ajude a cada um de nós, nesses tempos de dificuldades, que o Senhor possa estar junto conosco aqui, e peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Assim, então, vamos seguir. O nosso contexto, onde se dá essa história que acabamos de falar, de Moisés, é este aqui. Moisés pastoreava um rebanho do seu sogro. Alguns detalhes que eu quero que você observe. Ele pastoreava o rebanho do seu sogro. Então, Moisés estava trabalhando, estava no seu local de trabalho. Jetro, que era um sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Quer dizer, no seu local de trabalho, um ou outro dia você pode sair de um lugar e ir para outro. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Quer dizer, pode ter algo que vai aparecer, como apareceu para Moisés, pode aparecer alguma coisa diferente para você. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então é uma coisa assim bastante interessante de se observar. Que impressionante! Moisés disse e ficou assim ali atônito aquilo. Pensou, por que a sarça não se queima? Por que isso está acontecendo? Como é que é isso? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então são coisas que estão acontecendo e pode acontecer a cada um de nós no nosso caminhar diário, a nossa vida diária, indo para o trabalho ou fazendo qualquer coisa semelhante a isso, pode acontecer alguma coisa dessa forma, dessa maneira. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O lugar onde você está é terra santa. A terra ali, ela ficou santa, não porque a terra em si era santa, mas porque Deus estava naquele lugar. Disse ainda, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Isso aqui pode ocorrer. Você sabe quem é o Deus do seu pai, ou o Deus da sua mãe, ou ainda o Deus do seu irmão. Você sabe, Deus do seu amigo, você sabe qual seja a situação que você está, você tem noção e conhecimento de quem é esse Deus. Então, avançando um pouco, nós temos o seguinte, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Eu quero focar nesse versículo, que é o 3,
4, que está no nosso início lá no PowerPoint, o Senhor viu que ele se aproximava. Então, Deus sabe quando Ele está fazendo alguma coisa na sua vida, na minha vida, e Ele sabe quando nós estamos observando. E Ele espera isso acontecer para que, então, aconteça o que Deus fez aí, ó. Então, do meio da sarça, daquela imagem interessantíssima para Moisés, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então, o que eu quero dizer com você, ou para você, é o seguinte: Deus usa todas as coisas para nos ensinar. Então, às vezes pensamos que nós vamos para a igreja e é lá que nós aprendemos. É engano nosso, engano meu, engano seu, engano aqui de Moisés, porque Deus usa todas as coisas, de todas as formas para nos ensinar. Então, quando começamos um dia, que fazemos o nosso devocional, e depois de ter feito o nosso devocional vamos sair, vamos trabalhar, ou vamos trabalhar em casa, não importa. Então, todas aquelas coisas que acontecem no dia são coisas para nós aprendermos. O Senhor está nos ensinando. Então, nesse sentido, você veja bem, Moisés vem aprendendo com os circunstanciais da vida. Moisés aprendia com cada uma dessas coisas. Moisés tem, já falei a vocês, vou repetir, ele tem 3 fases na vida dele. Ele tem a primeira fase, que são os primeiros 40 anos, que ele estuda para se formar faraó. Ele tem a segunda parte, os 40 anos que ele fica no deserto para aprender com o Senhor o que o Senhor tem para falar para ele. E depois, 40 anos, ele vai trabalhar no deserto, desempenhando aquilo que ele aprendeu nesses 40 anos de deserto. Então, os circunstanciais da vida, os acontecimentos, as coisas que acontecem na sua vida diária, ou uma mudança do governo, ou algo repentino, como, por exemplo, a Covid-19, que ninguém esperava que chegasse no que chegou, e na situação que está. Então, quer dizer, nós estamos aprendendo com os circunstanciais de vida, com as coisas que estão acontecendo. Cada dia a gente vê o que é normal, o que não é normal. O nosso normal anterior jamais voltará a ser normal para nós. Pense nisso. O nosso normal para frente, agora e depois dessa pandemia, né, o nosso normal vai mudar suas características em muitas coisas. Então precisamos ficar atentos ao circunstancial da vida, né, até que está chegando o momento em que Deus está trabalhando com você e Deus vai anunciar o seu chamado. Deus vai chegar para você e vai anunciar o seu chamado. E aí então, para isto, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Então, alguma coisa, de alguma maneira, quando Deus te chamar, estas coisas vão acontecer. Algo vai acontecer que só você consegue identificar. Então, precisamos viver cada dia, ter a presença de Deus no nosso coração, a cada instante, a cada momento, para aprender com cada situação. Pode ser que você vá para um hospital, que você esteja no hospital. Deus está querendo te ensinar ali naquele hospital. Pode ser que você seja a pessoa que trabalhe naquele hospital. Deus quer te ensinar. Pode ser que você seja a pessoa que está recebendo o tratamento. Deus quer te ensinar. Então, o sobrenatural, de alguma maneira, vai acontecer, pois como a uma pessoa, né, uma pessoa como Moisés, né, e por que não a cada um de nós? Aconteceu com Moisés, né, como Moisés. Então pode acontecer a cada um de nós, como nós somos, como nós vivemos, a cada um. Deus pode, num determinado momento do seu dia ou da sua noite, chamar você e dizer: meu filho, quero que você faça isso. Então precisamos estar antenados com isso.
Então isso quer dizer, necessitamos ter uma experiência com Deus. Então quem vai ter um chamado, ou quem recebe um chamado de Deus, precisa ter uma experiência. E essa experiência envolve o sobrenatural de Deus de alguma maneira, que só você vai conseguir identificar. Então, quando você, né, tem essa experiência, você passa a entender, né? Nós entendemos o que temos que realizar, né? O que a gente tem que realizar, uma obra para Deus, uma obra para Ele. Nós entendemos isso. Então, que você possa estar preparado para isso, né? E assim por diante. Então, isso é algo que temos que observar. Veja só, não tem como passar desapercebido, né? Esse momento que Deus vai falar com você. Aí você pode, quem sabe, pensar, será que Deus me chamou? Será que não me chamou? Não tem como ter equívoco, porque Deus vai fazer algo que vai te chamar a atenção. No caso de Moisés, ele ficou encantado com a sarça que queimava, mas não era consumida. Qualquer um que ver uma árvore pegando fogo e ela não ser consumida, vai ficar encantado com aquilo. Então aquela cena na cabeça de Moisés, ele vendo aquilo, chamou a atenção. Então depois dessa cena, Deus chama Moisés. Quer dizer, quando você tiver naquele momento que alguma coisa te envolveu, te chamou a atenção, você vai ver Deus te chamando. E nessa hora você não pode amarelar. Por isso eu estou usando o amarelo aqui, né? Ele responde, eis-me aqui. A questão única é, você tem um chamado? Se você tem um chamado, você pode conferir com todas essas coisas que estou dizendo aqui, que aconteceram com a vida de Moisés. Você pode verificar isso e olhar isso de alguma maneira, então tem aí para você observar. Faça uma reflexão da sua vida, daquilo que você faz, da sua vida com Deus, da sua vida com o trabalho, da sua vida com a família. Sim, faça uma reflexão. Volta, como a gente falava antigamente, volta a fita e vê tudo de novo. O que é que você está fazendo? Quem sabe você tem um chamado. E se você tem um chamado, o que é que Deus quer de você? Deus vai ser muito claro com isso. Já teve, por exemplo, uma experiência sobrenatural com o Senhor? Você já teve isso? Algo assim que você pode parar, fechar os seus olhos e voltar e lembrar daquele momento sobrenatural que aconteceu na sua vida? Eu passei por isso. Talvez você já tenha passado por isso. Ou talvez você ainda está naquela fase de que Deus está andando com você, ensinando em cada um do circunstancial. Então, veja só, se Deus chama você para alguma coisa, essa experiência do sobrenatural com o Senhor, ela vai acontecer, né? E aí você diz, eis-me aqui, Senhor, Deus de Moisés, tira toda dúvida de minha vida, fala ao meu coração e lhe direi, eis-me aqui. Esta é a oração que pretendemos fazer nessa noite, para que você possa andar com intimidade com o Senhor. Pode ser que o Senhor está te chamando nessa hora para ser, para Ele, um intercessor para a igreja, para missionários, para pastores. Pode ser que Deus esteja chamando você para qualquer ministério. Pode ser que você já tenha um chamado e estava se escondendo. Pode ser tantas coisas. Por isso, vamos orar. A nossa vida diária leva às infinitas experiências. Deus fala através de cada uma. Nos autoavaliamos e julgamos que não servimos para o Senhor, porque não temos uma vida santificada. Isso é o que acontece. Os grandes homens da Bíblia não prestavam. Deus os chamou e preparou. Deus chama os ordinários para transformar em extraordinários. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós nos unimos em oração e pedimos a Tua boa mão sobre a vida de cada um, Senhor, a começar desse que vos fala, Senhor. Pedimos que o Senhor estenda as mãos, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra a compreensão, que cada um possa entender aquilo que o Senhor vem ensinando através dos circunstanciais da vida, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas, mãos abençoadoras, mãos que falam no nosso coração, toca na nossa vida,
vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, Senhor, e abençoa cada um de nós, Senhor, pois queremos fazer a Tua vontade e pedimos que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso. Amém.